bandagem elástica funcional existe um conceito muito importante para nós entendermos, que são as regiões, da bandagem. Nós temos a âncora e a zona terapêutica. Essas duas regiões são extremamente fundamentais para a gente garantir a eficácia da aplicação do tape. Vamos então começar a falar, pessoal, sobre a âncora, A âncora, como o próprio nome diz, é uma das partes de quando a gente faz o corte, é uma das partes do tape, tá? O nome ele está dizendo âncora, você já lembra do quê? De uma âncora de navio, não é? Então para que serve a âncora do navio? Então quando o navio ele atraca num determinado ponto, ele solta uma âncora. Então essa âncora ela acaba sendo um ponto de fixação, que não deixa o navio sair daquele ponto em que ele está. A âncora ela funciona da mesma forma. Aqui a âncora no tape ela vai servir como um ponto de fixação do tape, E ela é extremamente importante. Professor, todo taping tem âncora? Sim. Quantas? Depende do tipo de corte, tá? Mas quais são as suas funções, basicamente? Bom, são 3. A primeira é absorver energia, propiciada pela zona terapêutica. A gente vai entender o que é isso. Então veja bem, aqui eu fiz um corte em I, olha só, um corte em I, e num corte em I, as duas extremidades nós chamamos ela de âncora, porque é o ponto onde eu vou realizar a fixação. Então, veja bem, eu tenho um outro aqui, que eu fiz um corte em I também, vou mostrar aqui atrás para você, eu deixei só as âncoras com o papel e tirei o papelzinho da zona terapêutica. Quando eu vou realizar a fixação do meu paciente, a primeira coisa que eu faço é aplicar a âncora, Ou seja, um ponto de origem, onde a âncora vai se fixar no paciente. Logo em seguida, após a fixação, onde ela está aplicada ali, eu vou tensionar a zona terapêutica, que é essa região central aqui, que é onde vai acontecer o meu tratamento, propriamente dito. Então, eu vou realizar ali a tensão no tape, Então, veja, qual que vai ser a função dessa âncora? Primeiro, mostrar ali um ponto de fixação. E na hora que eu tensionar o tape, isso vai gerar uma força elástica e essa força elástica vai ser absorvida pela âncora que está na extremidade. Ô professor, mas e se eu não colocar essa âncora? Bom, se você pegar e colocar e já aplicar o tensionamento sem deixar um espaço para a âncora, você vai favorecer com que toda essa tensão aplicada na zona terapêutica repasse ao tecido. E pode acontecer avulsões, ou seja, às vezes não só a avulsão do tape, que é a retirada do tape, como às vezes se for uma pele muito frágil, você também vai ter a avulsão da pele, começa a machucar. Então, uma função importante é um ponto de fixação. A segunda função, absorver a energia que é imposta pela zona terapêutica. Uma terceira função, favorecer o conforto, Ou seja, minimizar possíveis desconfortos que são ocasionados pelo tensionamento do tape, E evitar com que o tape, então, se solte facilmente. E aí, pessoal, com isso a gente tem um detalhe importante. Toda vez que eu vou colocar a âncora, a minha âncora ela não deve apresentar tensão. Sendo assim, eu vou aplicá-la sempre no paper off. E como nós já vimos, o paper off simplesmente é o quê? Retira-se o papel de trás do tape e aplica a âncora sobre a pele do paciente. Não faço nenhum tensionamento. Por quê? Porque se eu fizer um tensionamento, eu vou estar provocando aquele tecido. Isso não é legal. Agora, um detalhe muito importante. Nós temos a quantidade de âncora, ela pode variar de acordo com o tipo de corte. Então, por exemplo, aqui eu fiz um corte para você verificar, um corte em I. Eu tenho duas âncoras, Uma que é a âncora de origem. Por que a gente chama de origem? Porque é a primeira que eu fixo. E a outra que é a âncora de inserção, ou âncora secundária. Por quê? Porque daí eu faço o tensionamento do tape. E aí, após o tensionamento do tape, eu faço a aplicação dessa outra âncora. Então, quer dizer, são duas extremidades quando eu tenho o corte em I, e aí nesse cortinho eu vou ter duas âncoras, ok? Agora, se eu fizer um corte que a gente chama de tipo em V, olha o corte em V aqui, tá vendo? Então, um corte em V, onde eu vou ter aqui dois braços, e um ponto fixo em que interliga esses dois braços. Então, nesse caso, pessoal, nós vamos ter 3 âncoras, veja bem, 3. Uma âncora aqui, uma outra aqui e a outra âncora aqui. E 2 zonas terapêuticas nos braços, Então, olha só, uma âncora, 2, 3. Qual que é a âncora de origem? Aí depende do jeito que você vai aplicar, A gente chama de origem sempre aquela que é aplicada primeiro. Então, às vezes, eu consigo aplicar essas 2 âncoras primeiro e daí eu realizo o tensionamento por aqui. Às vezes, eu faço o contrário, aplico essa e realizo o tensionamento por aqui. Então, a âncora de origem vai depender se ela vai ser aplicada primeiro ou não, tá ok? E aí, se eu tiver um corte desse tipo aqui, olha só, é um corte que a gente chama corte em garfo. Veja que ele tem várias perninhas, Tá vendo? Então, nesse corte, olha quantas âncoras nós vamos ter,
uma âncora aqui embaixo e nas extremidades de cada braço desse aqui, uma outra âncora. Inclusive, esse daqui é um corte que a gente usa para fazer drenagem linfática. Legal, né? E aqui uma curiosidade extremamente interessante e importante, tá? E se eu tiver que colocar mais de um tape numa determinada região, tá? Tem problema eu sobrepor as âncoras? Não há problema nenhum. Então imagina que de repente você vai querer aplicar aqui um taping para o peitoral maior e aqui em cima eu vou ter um taping para os deltoides. Tem problema, professor, eu sobrepor a âncora? Não, não tem problema. Só que nessa sobreposição eu não posso fazer uma sobreposição justaposta. O que seria isso? Imagina que aqui eu tenho o tape, eu venho e coloco exatamente em cima. Não, eu vou ter que sempre fazer o seguinte, ó. O tape está fixado aqui, eu posso até sobrepor uma parte, mas não totalmente, tá? Então não tem problema sobrepor. Então sobreponho âncora com âncora, mas uma parte ela pode ficar em cima da outra âncora, porém a outra parte ela precisa estar na pele do paciente. Isso vai garantir para você com que a âncora permaneça fixada naquele tecido. E se de repente eu colocar âncora sobre âncora, eu posso fazer com que essa força que elas estão absorvendo seja tão grande que às vezes acaba avulsionando ou retirando o paper, a bandagem da pele do paciente. Isso não é legal, tá? Então pode sobrepor? Pode, mas tome sempre esse cuidado. Fechou? E aí, sobre a âncora.